Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de sexta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, neste momento, que a nossa querida Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós. Um momento de partilha, um momento em que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração e pensamento em Deus. Então sejam muito bem-vindos. Deixo boa tarde ou boa noite também para todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Meus amados irmãos, hoje estamos encerrando mais uma semana na nossa jornada de vida. O ano logo, logo já está finalizando. E geralmente acontece algo assim, quando vai terminando a semana, terminando o mês, quando vai terminando o ano, que começamos a ficar desesperados para correr atrás e fazer tudo aquilo que não deu tempo. Vamos pegar o início da semana como exemplo. Estamos aí na sexta-feira, último dia da semana. Aí geralmente hoje a gente começa a ficar desesperado, preocupado, querendo correr atrás de tudo que não deu tempo de fazer ao longo da semana. Ficamos aflitos, acelerados, querendo fazer tudo rápido. Para, digamos assim, fechar a semana com as tarefas feitas. Só que nisso a gente passa por cima de muita coisa. Quando a gente começa a agir nesse modo acelerado, afobado, aflito, a gente acaba passando por cima da serenidade que Jesus ensina. A gente começa a tomar atitudes, às vezes até esquecendo de colocar Deus à frente. Porque a gente quer fazer tudo tão rápido e tudo sempre do nosso jeito e estarmos sempre no controle que a gente realmente se esquece de colocar Deus à frente. A gente acorda, o dia começa, a gente já levanta da cama correndo, não se lembra nem de entregar o dia nas mãos de Deus. Aí a gente sai fazendo as tarefas, corre daqui, corre dali, e é uma pressa sem fim. E aí durante o dia a gente às vezes não tira um minuto para às vezes ler uma passagem do Evangelho. A gente não tira um minuto às vezes para ler até um versículo do Novo Testamento para a gente se aproximar da vida do Cristo. O que é um versículo, meus irmãos? Às vezes não é nem um minuto de leitura. Nem um minuto. Ou tirar, às vezes, uma pergunta do livro dos Espíritos. Não gasta nem um minuto a leitura daquela pergunta e daquela resposta. A gente corre tanto na semana e no dia a dia, que a gente não tira minutos do nosso dia para cuidar do espírito. Para aurir força no espírito. Para se aproximar de Deus, que é o nosso Pai. De Jesus, que é o governador da terra. E Jesus, aquele que nos ama, exatamente como somos. A gente não tira minuto do dia para aproximar dele, da vida dele. Todos nós temos minutos no dia, meus irmãos. Nem que seja para abrir o livro dos Espíritos, de forma que pode ser até aleatória. Tirar uma pergunta, ler uma pergunta e uma resposta. Para que aquela pergunta e resposta possa guiar o nosso dia. Às vezes fazer isso com o Evangelho ou com o Novo Testamento para se aproximar do Cristo ainda mais. A gente corre tanto que esquece desses momentos. A gente vive dizendo que não tem tempo. Será que a gente realmente não tem tempo? Ou será que as nossas prioridades estão sendo só vida material, esquecendo da espiritual? Sabe, meus irmãos? Aí chega o final do dia, a gente encerra o dia, a gente deita para dormir cansado. E esquecemos até de falar obrigada a Deus por mais um dia de vida. Esquecemos até de pedir aos bons espíritos
amparo para que a gente possa, ali, durante a noite de sono, nosso espírito busque lugares bons, que a gente possa servir a Deus nesse momento. Até isso a gente esquece. Nessa pressa toda, a gente passa por cima de tanta coisa que seria bom para o nosso espírito. Não deixemos de cuidar do nosso lar, que é o nosso espírito. Não deixemos de cuidar dos ensinamentos que o nosso espírito pode ter para levar para a vida inteira, para a vida eterna, digamos assim. Sabe, meus irmãos, Deus cuida de todos nós de formas inimagináveis. Pode ser uma palavra que a gente tira no Evangelho, e aquela palavra pode ser para nós, para o nosso dia. Não deixemos de ter esses momentos, esses minutos ao longo do dia, da semana, eles são muito importantes para todos nós, para a gente também fortalecer o nosso espírito para tudo que a gente tem que enfrentar aqui na Terra. Meus amados irmãos, agora com essas palavras, eu convido a todos para, com Jesus no coração, nós darmos continuidade aqui à nossa história do livro Boa Nova. Nós estamos justamente nesse momento da história em que Jesus se depara com essa atitude de Mateus. E o Cristo, muito delicadamente, explica para o querido apóstolo que a gente não pode julgar os outros pela sua condição, mas nós temos que abraçar a todos e convidar a todos para este momento no caminho do bem, sem distinção, fazer caridade a todos sem distinção. Então Jesus delicadamente ele traz isso para Mateus. Só que assim, tem um detalhe que ouvindo tudo isso, Mateus ele vai tentar se justificar, dizendo que, Senhor, as minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Por outras palavras, Mateus diz, não, Cristo, Jesus, é o seguinte, eu só queria apressar e mais rápido para compartilhar o Evangelho. E para isso eu vou buscar as pessoas mais fortes, mais poderosas do mundo. E nesse momento, Jesus, ele diz para Mateus, quem governa o mundo é Deus. Mateus, quem governa o mundo é Deus. Por outras palavras, e nesse momento Jesus, ele fala para Mateus, mas ele também está falando para cada um de nós. A gente fica aí na vida querendo controlar tudo, nessa correria toda, mas a gente não pode se esquecer, quem governa o mundo é Deus. Quem governa e controla tudo é Deus. Nós ficamos nesse ímpeto, nessa impulsividade de querer controlar todos os detalhes, que nada pode sair do que a gente tinha planejado, de que tudo tem que ser sempre do nosso jeito, no nosso tempo, apressados igual Mateus na vida. E aí Jesus diz, quem governa o mundo é Deus. O tempo é de Deus, criado por Deus. E a gente está tentando controlar isso. Quando colocaremos a nossa vida nas mãos do Pai, para que seja feita a vontade dele? Quando que a nossa fé será forte o bastante para a gente se entregar por completo a Deus, o tempo da nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele governe a nossa vida? Quando faremos isso? Quando teremos a fé firme o bastante para isso? Porque até o momento, a maioria de nós na Terra ainda, meus irmãos, ainda quer controlar tudo. Mas o Cristo vem e nos diz em alto e bom som, quem governa o mundo é Deus.
Não nos esqueçamos disso. Hoje, eu vou deixar esse trecho da história para nós, porque eu achei ele bem marcante, bem impactante. Na segunda-feira, eu convido para darmos continuidade e mergulharmos ainda mais nos detalhes dessa obra. Tem muita história ainda para a gente aprender e passarmos aqui no Evangelho Diário. Meus amados irmãos, eu deixo um grande abraço fraterno. Muito obrigada a todos por este momento. Muito obrigada a todos por dividirmos esse instante do Evangelho Diário. Momentos esses que são graças à nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares, para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.